Uma coisa é fato, grandes criações humanas surgem de ideias bastante inusitadas, que aparecem quando menos se espera. Você já deve ter passado por uma situação assim. Você precisa resolver um problema urgente, mas não sabe como. Passa o dia inteiro martelando aquilo na cabeça e não consegue pensar em nada até se esquecer completamente do problema. E aí que, durante um banho rápido, enquanto você nem tá pensando em nada, a solução perfeita surge. Eureka! A nossa cabeça tem dessas coisas surpreendentes, né? Enquanto algumas pessoas buscam as melhores ideias de forma mais natural, outras usam e abusam dos entorpecentes para tentar obter o sucesso, o que não é indicado e também leva muitos ao fracasso. Antes de tudo, esse não é um vídeo de apologia às drogas, viu? Pelo amor de Deus, toma cuidado. Eu sou Guilherme Marques e conheço agora 6 pessoas que fizeram coisas incríveis enquanto estavam chapadas. Número 1, John Pemberton. Você sabe quem foi o inventor da Coca-Cola? John Pemberton é o nome dele. Anos antes de inventar uma das bebidas mais famosas do mundo, John lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos e acabou desenvolvendo um vício por morfina, na tentativa de amenizar a dor das suas feridas causadas na guerra. Atormentado pelo vício durante toda a sua vida, ele tentou criar um remédio que o curasse da morfina. Ele inventou uma espécie de vinho francês de cola, uma bebida alcoólica que misturava vinho, cocaína e nozes de cola. Anos depois, ele criou uma versão do remédio sem álcool, mas mantendo a cocaína, o que ficou conhecido como Coca-Cola, em 1886. A fórmula foi vendida anos depois e ele nunca largou seu vício. Número 2, Alexandre Dumas. Entre os anos de 1844 e 1849, Alexandre Dumas era parte de um grupo secreto em que os membros se divertiam principalmente com o consumo de algumas drogas, principalmente o haxixe. Além dele, outros intelectuais como Victor Hugo e Charles Baudelaire também participaram do grupo. Durante esse período, os membros do grupo sempre escreviam sobre as experiências com o haxixe, mas foi Alexandre Dumas que mais produziu nessa época. Ele escreveu as suas 2 maiores obras, O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros. Número 3, Paul Erdős. Paul Erdős foi um dos maiores matemáticos do século XX e centenas de artigos matemáticos foram escritos por ele. Paul era viciado em anfetamina, uma droga criada em laboratório e estimulante do sistema nervoso central. Ela que provoca um aumento na capacidade psíquica e física, também pode estimular a concentração. Paul, que andava por todos os lados com uma mala de mão, viajava o mundo inteiro indo de conferência a conferência, morando de favor na casa de outros matemáticos. Uma vez, enquanto ele se hospedava na casa do matemático Ronald Graham, os dois fizeram uma aposta. Ronald, preocupado com a saúde de Paul, apostou que se ele ficasse um mês sem anfetamina, ele daria um prêmio de $500 a ele. Paul aceitou o desafio e acabou ganhando os $500, mas por outro lado, ele perdeu totalmente a motivação para continuar os estudos matemáticos. Desesperado, ele retornou ao vício. Número 4, Douglas Adams. Ainda em 1978, Douglas Adams, um escritor britânico, escreveu uma série de historinhas de comédia tituladas de O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma das produções da literatura mais famosas do mundo. Os 5 primeiros volumes chegaram a vender 15 milhões de cópias, dá pra acreditar nisso? Bom, esse guia de ficção científica que contava as aventuras espaciais de 2 amigos em situações mirabolantes no espaço foi idealizada pela primeira vez em uma situação bastante inusitada. Aos 18 anos, enquanto Douglas viajava pela Áustria, ele bebeu um pouquinho além da conta, sentou em um campo e começou a pensar. Se existem vários guias contando sobre as viagens para a Europa, alguém bem que devia escrever um guia sobre a imensidão da nossa galáxia, né? E foi aí que a ideia do Mochileiro das Galáxias surgiu. Eu acho que nem ele imaginava onde a historinha ia chegar. Número 5, William Halsted. William Halsted, que começou a sua carreira de médico em Nova York, foi um dos mais renomados cirurgiões dos Estados Unidos, grande contribuidor nas pesquisas sobre anestésicos e a importância da limpeza hospitalar. Por outro lado, grande parte da sua vida foi dedicada a problemas com vício em cocaína e morfina. Quando as propriedades viciosas da cocaína ainda não tinham sido completamente descobertas, muitos pesquisadores achavam que ela pudesse ser eficiente para o uso em anestesias. E foi aí que William tentou testá-la em si próprio e acabou viciado. Tentando diminuir esse vício, o médico começou a tentar o uso da morfina, substância que ele também passou a usar com frequência.
William era excelente dentro dos centros cirúrgicos, fazia o seu trabalho de forma impecável, mas entre uma cirurgia e outra, os efeitos do vício eram evidentes. Ele era bipolar e costumava agir descontroladamente. Número 6, Ulis Goks. No dia 30 de maio de 1913, o piloto de corridas Ulis Goks, que se tornou o primeiro europeu a vencer a corrida Indianapolis 500. No ano seguinte, organizadores da corrida mudaram as regras da competição e passaram a banir bebidas alcoólicas no volante. Acredite se quiser, mas de acordo com as fofocas da época, Ulis Goks chegou a beber 6 garrafas de champanhe enquanto ele dirigia, e ele não bebeu tudo isso sozinho. As garrafas de champanhe eram compartilhadas também com seu mecânico de direção, Emil Begin. Ulis Goks venceu a corrida com 13 minutos de diferença do seu adversário e afirmou que sem a bebida alcoólica ele jamais conseguiria vencer. Meu Deus do céu, que perigo! Mas e aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!